Oi, meus amores, como vocês estão? Estão bem? Então, hoje nós iremos estudar as disciplinas de História e Matemática. Nesse momento, iniciaremos com a disciplina de História, falando um pouquinho sobre as famílias que já viviam no Brasil. Quais são essas famílias que já viviam no Brasil? São aquelas que, quando o Brasil foi chamado de Brasil, né? Quando o país foi chamado de Brasil, os índios já existiam no Brasil, nessas terras, né, brasileiras. Então, os índios já moravam aqui, certo? Então, mas os indígenas, eles apresentam uns costumes. E quais são esses costumes? Os costumes, né? Eles vivem numa aldeia, né? Isolados. Embora hoje os índios, eles têm contato com outras pessoas, né? Não tem mais essa separação tanto, mas tem aldeias de índios que eles ainda também não têm esse contato, tá bom? Mas a maioria já tem esse contato com as pessoas da cidade, tá certo? E eles apresentam alguns costumes, os índios, né? Os índios, eles costumam contar histórias, ensinar as crianças, né? As crianças, elas têm por obrigação de aprender com os mais velhos. As mulheres, elas tinham o quê? Elas tinham que estar pronta ali para a preparação do alimento, fabricação de utensílios, né? Cuidar das crianças, certo? Já os homens, eles tinham, era responsável para a construção de moradias, né? Proteger a comunidade lá da aldeia, não é verdade? E ir atrás à procura de alimento para trazer para a aldeia, tá certo? Então, os índios, eles viviam aonde? Na mata, não é verdade? Mas hoje, em 2020, a maioria dos índios, eles já conseguem ter contato com as pessoas da zona urbana, que é da cidade, tá certo? E o Brasil, o país, quando foi descoberto, quando recebeu esse nome de Brasil, já existia quem aqui no Brasil? Os índios. Muito bem. Vamos lá? Então, a gente vai fazer a nossa atividade de história na folhinha, tá certo? Olha, a nossa atividade, ok? Falando um pouquinho sobre os índios, certo? Então, encontre 7 palavras relacionadas com os índios. Você vai encontrar aqui, nesse diagrama, certo? 7 palavras relacionadas com os índios, que tem alguma coisa a ver com os índios. O que é que tem a ver com os índios? Né? Tem pajé, uma pessoa que é responsável, vai ser, né, o chefe. Tem o que mais? Tem aldeia, tem cacique também, não é verdade? Cocá é o quê? É um utensílio que os índios usam, não é verdade? Então, todas essas palavrinhas vocês irão procurar aqui no diagrama, tá certo? Abaixo é uma cruzada, uma cruzadinha, certo? Tem a numeração, você vai colocando as palavras nos lugares certo. Número 1, você vai procurar aqui o que é número 1. É o quê? Cocar. Então, você vai botar cocar, certo? Cocar. Vai botar o quê? Número 2. Aí, procura aqui. Oca. Oca. Número 2. Oca. Número 4. É o quê? Arco. Números 3.
pajé, certo? Número 3, pajé, pajé. Número 4, arco. Número 5, flecha. Número 5, flecha. Aí você procura o número 5, flecha. Flecha, certo? E número 6, aldeia. Então, tem as palavras aqui, pode ter algumas dessas palavras aqui também, tá bom? Então, faça a sua atividade bem bonitinha, falando sobre os índios, os indígenas, tá bom? O que é que eles usam, né? O que eles gostam de fazer, onde eles moram, que é em ocas, não é verdade? O que é que eles usam? Arco, flecha, né? Arco, flecha. E o que mais? Tem pajé na aldeia deles? Sim, certo? Então, vocês irão responder essa atividade, certo? Falando sobre o povo indígena, ok? E faça bem bonitinho, tá certo? Bem, ó, legal. Essa família que já moravam, já existiam aqui no nosso país, antes de se chamar Brasil. Então, antes de ser descoberto, os indígenas já viviam aqui, tá certo? No nosso país, ok? Mas quem descobriu o Brasil foi a história diz que foi Pedro Álvares Cabral. Quando chegou aqui, descobriu o Brasil, mas encontrou quem? Os indígenas, neste local, nessas terras, que se chama Brasil, tá bom? Então faça bem bonitinho, tá bom? Até a próxima atividade.